Boa noite, gente. Eu já estava com saudade já. É tão bom, é tão... Para mim, eu me reabasteço aqui nessa casa. Realmente eu não tenho palavras para agradecer a oportunidade de vir. E eu falo isso do fundo do coração. Eu estava pensando, mais uma vez, refletindo, que tema que a gente iria poder conversar hoje. Aí eu lembrei que nós estamos no Setembro Amarelo, que tem a questão do combate ao suicídio, que é tão importante nos dias de hoje. Mas em vez de falar da morte, eu preferi falar da vida, do sentido dessa vida. Quando Jesus, nessa passagem, encontra Pilatos, João 18, 33, 37, conta o seguinte: Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Antes, nesse primeiro slide, é fantástico Jesus, quando responde a pergunta de Pilatos com outra pergunta. Essa pergunta que você está me fazendo é sua ou outras pessoas te falaram? Eu fico impressionada com a assertividade de Jesus, que consegue assim, né? Numa delicadeza danada, mandar a bola para o outro. E aí o Pilatos fica até sem jeito de responder. E quando Jesus fala que para testemunhar a verdade, ele veio ao mundo. Que todos que são da verdade ouvem Jesus. Quando nós falamos do reino de Jesus e a necessidade de objetivo, o Espírito Joana de Ângeles, no Amor Imbatível Amor, diz que Jesus, ante a transitoriedade dos valores terrestres e a fugacidade do corpo, propôs a busca do reino de Deus e sua justiça, elucidando que após essa primazia, tudo mais será acrescentado. Isto é, estabelecendo o mais importante, o sentido, o objetivo existencial, as demais aspirações se tornam secundárias e chegarão naturalmente. Jesus nunca disse para que nós que estivéssemos encarnados aqui, abandonasse o nosso mundo para poder segui-lo, porque ele sabia que nós precisamos do mundo material, mas que a gente tivesse um sentido maior na nossa vida, um objetivo existencial maior. Porque o reino nosso, de Jesus, não é aqui. Não é esse reino da matéria. Esse reino de Deus encontra-se na consciência tranquila que resulta do dever retamente cumprido, dos compromissos bem conduzidos, dos objetivos delineados com acerto. É inevitável nessa cultura pagã e perversa a presença do vazio existencial nas criaturas humanas, suas grandes vítimas. E como nós estamos vivendo isso hoje? Quando as pessoas cheias de vazio, sem conversas vazias, sem objetivo, não sabe por que acorda, não sabe por que está dormindo, não sabe nem por que trabalha. E às vezes a gente encontra irmãos nossos dentro da própria casa espírita
que fica, por que você vai lá às segundas-feiras? Eu vou para tomar um passe, eu vou para minha vida melhorar. Mas qual é o sentido de estarmos aqui hoje? É um sentido muito maior. Esse momento não é um simples momento. Essa hora que nós passamos aqui, vamos dizer, não é uma simples hora. É realmente algo de significado muito maior. Muito maior. E que dá sentido e objetivo para uma segunda-feira à noite. Qual que é o objetivo e o sentido? Hoje eu tenho um compromisso. Nada vai me tirar dele. Esse é o maior sentido. Quando nós colocamos aí hoje essa cultura que nós vivemos, a cultura utilitarista e imediatista, tudo é para ontem. A gente desaprendeu a esperar. A gente quer tudo na hora. A gente quer tudo acelerado. E aí vem o princípio do bem-estar, do hedonismo e da agregação que sacrifica a minoria. Esse hedonismo, a busca do prazer. Nós temos que estar bem e felizes o tempo inteiro. Essa é a realidade, gente? Não é. Não é. Esse imediatismo que nós temos, infelizmente, causa o quê? Muita ansiedade. Porque a gente não consegue mais esperar nem pelo próximo capítulo de qualquer coisa que a gente está assistindo. A vontade, quando você está assistindo a televisão, que tem propaganda, a gente fica assim, mas não é possível, por que tem esse tanto de propaganda? Por que a pessoa não fala logo? A gente não tem paciência mais. Não igual a nossa época, eu vou falar assim que nós éramos velhos, né? Mas naquela época que nós assistimos programas que tínhamos que esperar uma semana para continuidade. Não tinha como a gente saber. Não tinha como. A gente tinha que esperar. A gente tinha que esperar chegar em casa para saber notícia de alguém. E o mais, quando a pessoa não morava perto, a gente tinha que escrever uma tal de uma carta e esperar para ver se alguém respondia. E demorava. Mas isso nos forjou a ter um pouco mais de tolerância com o dia a dia. O culto da personalidade. O parecer é mais importante que ser. Então, o que você tem? Ou o que você representa ter? Porque, no fundo, se nós buscarmos realmente o reino do Cristo, nós somos todos iguais. Vestidos de personalidades e papéis diferentes. Mas somos todos espíritos imortais, mudando aí de posições a cada vida. Uns hoje estão melhores de poder aquisitivo, outros piores. Alguns com mais saúde, outros com menos. Mas e no fundo, no final das contas, quanto mais eu enxergo o outro como sendo parte igual a mim, mais eu consigo ver o mundo melhor. Porque quando eu começo a separar os bons dos maus, os certos dos errados e aqueles que concordam comigo daqueles que não concordam comigo, o mundo vai ficando cada vez mais pequeno. E quanto mais fica pequeno, mais preconceituoso a gente fica e mais julgador. O reino de Jesus e a necessidade de objetivo. O Carl Gustav Jung, numa entrevista feita à BBC, disse que o homem não pode suportar uma vida sem significado. Que o homem suporta qualquer sofrimento, mas que se ele tiver sentido. Foi feita uma pesquisa contando, na época do nazismo, no início, o primeiro castigo que eles davam para os prisioneiros era carregar um monte de areia de um lado para o outro. E quando estava tudo carregado, eles simplesmente mandavam eles voltarem a areia para o lugar. Fizeram uma vez, fizeram duas, e muitos se suicidaram. Porque não aguentavam mais. Fazer uma coisa totalmente sem sentido. Mover uma areia de um lugar para outro. É um sofrimento, você tem que obedecer, mas para quê? Por quê? E vocês vejam que muitos que estavam lá
prisioneiros dos nazistas tiveram força e vontade para continuar vivos. Aí, nessa questão do significado, vem algo que a gente chama de crise da meia-idade. Quem sou eu, além da minha história e dos papéis que interpretei? Uma pessoa que passa por essa experiência frequentemente entrará em pânico e dirá: eu não sei mais quem eu sou. Eu vou falar daqui a pouco, mas já vou adiantando. Geralmente essas crises começam no final dos 20 anos. Lá, quando a gente tem lá os seus 29, vai entrar nos 30, já começa algumas crises. Mas a gente está muito ocupado nessa época, trabalhando, pensando que tenho que ter filhos, ou não quero casar, ou eu quero me progredir. Então a gente não dá muita atenção. E ela, com o passar do tempo, ela vai voltando esse questionamento. E às vezes ela volta lá pelos 35, 40, 45, independe. Mas ela vai. E de repente você está lá na sua casa, pensando assim: o que eu fiz da minha vida? Para que eu estou fazendo aqui? Gente, aquilo tudo que eu vivi, será que foi... E quem que eu sou? Será que eu sou só essa pessoa aqui que vive para agradar os outros? Será que eu sou só essa pessoa aqui que vive criticando? E aí a gente começa a se perguntar: quem que eu sou, gente? Cheguei numa idade que eu estou perdida. Eu não sei mais quem eu sou. Invariavelmente, muito antes da pessoa se tornar consciente da crise, ela já estava sendo afetada por diversos sintomas: tédio, aborrecimentos, depressão reprimida, doenças físicas, abuso do álcool, casos amorosos, mudança de emprego, etc. Aí é aquela hora que a pessoa chega numa certa idade e fala assim: eu detesto o curso que eu fiz. Eu não sei para que eu cursei, sei lá, geografia. Eu não sei para que eu fiz direito. Não gosto. E aí a pessoa começa a falar assim: mas como que eu largo agora meu emprego? Como é que eu faço? Não, eu fui dar aula, mas eu não gosto de dar aula. E aí, eu vou largar? Sou concursada, eu não estou falando de mim, mas assim, a pessoa fala: mas eu sou concursado, né? O que eu estou fazendo aqui? E aí começa a se perguntar por quê. E às vezes tem as pessoas que falam assim: mas por que eu não me separei há mais tempo? Demorei demais para decidir? Por que eu não botei limite nos meus filhos há mais tempo? Por que eu não botei limite nas pessoas? Por que eu sou sempre aquela que fica fazendo tudo para todo mundo, para ser aceita? Ou então, será que por que eu reclamo demais? E a gente começa a se perguntar. E isso dá um choque na gente, porque, na verdade, nós queríamos ser aquela pessoa 100%. A gente queria chegar nesse estágio da vida, olhar para trás e falar assim: ai, gente, tudo valeu a pena, tá tudo bem. Mas aí, de repente, a gente olha e fala assim: eu perdi tempo. Por que eu fiquei perdendo tanto tempo em tal lugar? Por que eu perdi tempo, às vezes, com algumas amizades que não me acrescentavam nada? Ou, às vezes, com algumas conversas que... Grupo de família, no WhatsApp. Eu não vou perguntar para não constranger vocês. Quem é que tem vontade de sair do grupo? Né? Eu não, assim, não precisa levantar, não, que eu já... Mas por quê? Às vezes a gente fica com a falta de paciência porque você fala assim: esse povo, será que é à toa? Porque não conversa nada de interessante, manda umas notícias nada a ver, e aí a gente tem que ficar silenciando o grupo e enchendo o celular. Mas por que aquilo não é algo que é positivo? Porque muitas vezes eu me obrigo a estar num lugar que eu não quero. E eu fico porque eu quero ser a boa da situação. Porque a prima fulana de tal saiu, mas ela, né, complicada, desequilibrada, agora eu que sou equilibrada tenho que ficar lá fingindo que tá tudo bem. E a gente às vezes perde tempo. Que aí vem aquela pessoa que vai conversar com você, você tava assim: eu quero ler um livro, mas a pessoa tá lá. E aí você fica depois pensando assim, aí você fica com raiva de você não ter colocado limite. E a gente vai entrando em crise sem saber quem a gente é mais. Será que eu sou essa pessoa boazinha
que não saio de um grupo de WhatsApp da família porque eu sou boa e paciente ou porque eu não quero levar a fama de ser a chata do grupo? Porque a gente ainda está muito ligado no que os outros pensam de nós. Por quê? Porque nós não temos confiança em nós mesmos. E eu vou dizer mais. Não tem como ter confiança em Deus se a gente não confiar na gente. Deus, a gente tem uma ideia e sabe que Ele existe. Mas eu me vejo todo dia no espelho. Como é que eu confio em algo maior que eu, se eu não consigo confiar numa criatura que foi criação dele, que é menor? É mais uma experiência psicológica do que um evento cronológico. Frequentemente, os abalos ocorrem no final da casa dos 20 anos, mas é muito mais fácil deixarmos de dar atenção a eles nessa época, pois a vida está no auge e desprezamos os avisos. Reconhecer a inevitabilidade da mudança e seguir seu fluxo é uma sabedoria sutil e necessária, mas a nossa tendência natural é resistir a essa transformação. Se a gente pensar que tudo muda toda hora, não adianta eu tentar controlar o amanhã e eu querer fazer planos para daqui uma semana. Eu posso até ter uma expectativa, mas a gente não controla. Quando eu começo a aceitar que eu posso tentar organizar alguma coisa, mas se acontecer algo que não vai dar certo, eu também aceitar isso numa boa, a gente começa já a levar com mais leveza. Agora, na verdade, a gente resiste à transformação, porque essa transformação, ela dói. Ela dói. Crescer dói. Pensando de forma simplista, estamos tentando evitar o sofrimento. Pensar em profundidade é com frequência mais penoso que pensar superficialmente. Suportar a tensão de força se debatendo dentro das nossas mentes não é nada fácil. A gente pensar, ai gente, mas eu queria ser uma pessoa que tem mais paciência. Nossa, mas eu sou uma pessoa impaciente demais. Aí a gente começa a ficar com raiva da gente, porque a gente queria ter um pouco mais de paciência, porque a gente já leu tanto, a gente já estudou tanto, a gente vai no centro, a gente já passou por tanto problema, e a tal a gente não consegue. E a gente se olha e fala, poxa vida, será que eu não consegui nada? Esse tempo atrás que eu estava um pouco assim, chateada comigo, eu fiquei com dó de Jesus. Eu falei, gente, o senhor deve estar com pouca gente para ajudar, né? Porque vai arrumar logo a gente que... Estou falando de mim e de vocês também, tá? Não fica com esse olhar aí. Nós somos os trabalhadores da última hora, porque Jesus tem que contar com a gente. Porque os melhores que a gente estão nos olhando. E os piores que a gente ainda não acordaram. Aí então fala assim, já que não tem tu, vai tu mesmo, né? E somos nós. E às vezes eu ficava pensando assim, será que ele está muito decepcionado comigo? Será que ele esperava mais de mim? Aí eu escutei uma voz assim, falando. Você acha que ele não sabia de tudo que você é capaz de fazer? Te conhece. O crescimento espiritual exige o reconhecimento da nossa necessidade de crescer. Se não conseguimos reconhecê-la, não temos outra escolha senão tentar erradicar a evidência da nossa imperfeição. Para negarmos nossa própria maldade, precisamos ver os outros como maus. Então eu preciso, nesse crescimento, reconhecer que a gente precisa crescer. Quando eu não consigo tirar a imperfeição de mim, igual eu estou falando para vocês aí, que a gente às vezes pensa, né? Nossa, eu queria tanto ser mais paciente, aí eu quero tanto ser mais paciente, mas eu não consigo. Aí sabe o que a gente faz quando a gente não consegue tirar essa imperfeição? A gente começa a olhar todo mundo que também não tem paciência. Ah, mas também é lá o fulano, ó. É pior, muito pior que eu. Não tem paciência com nada. E aí a gente entende porque muitas pessoas adoram assistir aqueles programas de tragédia, de briga, de que fala um monte de crime. Porque enquanto a pessoa está vendo aquele mal lá fora, ela, no fundo, gente, inconscientemente, ela se sente uma pessoa o quê? Boa. Porque o mal está lá fora. Eu não sou muito bom, mas o outro matou o fulano. Então, quando eu não consigo aceitar
e tirar essa imperfeição de mim, além, eu deveria aceitar a minha imperfeição, mas como eu não consigo tirar, eu começo a ver mal em todo mundo. Aí a gente fala assim, nossa, mas o mundo está muito ruim. As pessoas estão muito ruins, todo mundo está muito ruim. Quando vocês começarem a falar isso, cuidado. A imperfeição que a gente está carregando está pesando. E a gente está precisando ver ela nos outros. Enfrentando a dor do crescimento. Infelizmente, o sofrimento é um efeito colateral inevitável da consciência. Todo mundo que realmente quer crescer, que quer despertar a sua consciência para uma amplitude maior desse reino de Jesus, no nosso coração, passa por dor, passa por sofrimento. Com a consciência desperta, também estaremos mais a par das necessidades, obrigações, aflições nossas e dos outros. Quando a gente começa a ampliar essa consciência, a gente começa a perceber qual é a nossa verdadeira necessidade. Porque senão a gente confunde a necessidade. Sabe quando assim, eu já vi até nutricionista falando, que às vezes a gente está com sede, mas entende que a gente está com fome. A gente confunde. Então, em vez de a gente ir lá beber água, você come alguma coisa. E depois você começa a pensar, não, mas parece que não era isso. Porque a gente não presta atenção no que realmente a gente está sentindo. Qual que são as nossas obrigações? Quantas vezes a nossa obrigação é deixar o outro fazer o papel dele, sem a gente interferir? E a gente vai lá e fica tentando. A gente quer dar o nosso palpite. A gente tem um tal de, olha, mas eu acho que você... E também ver as nossas aflições reais e as nossas aflições imaginárias, que não tem porquê. E a gente vê as nossas e dos outros. Eu estava conversando ontem com uma pessoa que ela me dizia que ela tinha sido do centro kardecista, ela usou esse nome, kardecista, e agora ela era da Umbanda. E eu falei, mas que bom que você continua no trabalho, porque a Umbanda é muito boa, eu respeito muito. E aí ela falou, mas eu trabalhei no centro, em centros assim, não vou falar o nome, mas em centro e tal e tal. E sabe por que eu saí? Sabe o que me desanimou no kardecismo? Na verdade, eu queria falar para ela que não era o kardecismo, era o movimento espírita, que não tem nada a ver. Ela falou assim, eu passei por problemas muito sérios, e um dos mais sérios foi com meu irmão em relação à minha mãe. A minha mãe hoje já morreu, mas o meu irmão, eu vou te falar, até hoje, para mim, é muito complicado. E quando eu buscava auxílio no centro espírita, as únicas coisas que as pessoas conseguiam falar para mim era, mas você tem que perdoar o seu irmão. Você não sabe qual a reencarnação que aconteceu no passado? Vocês não sabem os elos, não sei o quê? Aí eu falei assim, e ninguém validava o que você estava sentindo, né? Ela falou, justamente, porque eu não conseguia perdoar ele. E ela falou, e aí, onde eu estou agora, eles não me cobram que eu perdoe ele. Eles me aceitam e vão lá e me acolhem. A gente, às vezes, numa vontade de ajudar o outro a fazer a coisa certa, a gente não entende que o momento do outro é aquele. E que ela pode, sim, desencarnar ainda com raiva desse irmão. É um direito dela. Aí a gente vai falar assim, mas ela não vai evoluir. Será? Talvez na encarnação passada ela tenha matado o irmão. E nessa ela está só ficando com raiva. Para mim já evoluiu. Quem é a gente para saber o que é melhor para os outros, gente? A gente não sabe nem para a gente. Estaremos mais cientes da nossa mortalidade, do processo de envelhecimento em andamento em todas as células do nosso corpo. Gente, a gente vê a beleza que é a gente envelhecer. Porque só não envelhece quem desencarna. E aí depois desencarna, eles ficam mais jovens, né, quando desencarna. Olha que falta de coisa sem graça. Não tem nem cabelo branco para pintar. A nossa mortalidade, você começa a pensar assim, gente, amanhã eu posso não estar aqui, então eu preciso aproveitar esse mundo. Olhar esse mundo, fazer o melhor, dar quantos sorrisos eu precisar, ter um sentido para eu levantar. Não é ficar lá na cama e falar, também não gosto de trabalhar. Você já viu que tem gente que não gosta de nada, reclama de tudo. Não gosta de nada.
Ah, vai me falar, ah, não gosto desse trabalho, ah, eu não gosto desse clima, ah, eu não gosto dessa cidade, ah, eu não gosto de fulano. Faz, gente, e aí a pessoa se torna tão azeda que ela fica insuportável. Porque é horrível uma pessoa reclamando do seu lado o tempo inteiro. Teremos consciência das nossas próprias imperfeições e, invariavelmente, mais percepções dos males da sociedade. Porque eu começo a enxergar em mim a minha falta de paciência e começo a entender que realmente o outro também está igual eu, está igual a mim. Ele também talvez queria ser mais paciente ou talvez não quisesse, mas quem sou eu para falar alguma coisa? Não estamos aqui para experimentarmos uma vida isenta de sofrimento, estarmos à vontade, felizes e satisfeitos o tempo todo. A nossa vida não é um recorte de postagem do Instagram, do Facebook, ou sei lá do quê. Não é, gente. Aquilo lá que a gente vê bonito é um recorte de alguns momentos, que nós também temos os momentos felizes. Talvez é porque a gente não está tirando foto, não está colocando lá, mas a gente tem. Porque a vida daquele que está mostrando lá é tão cheia de desafios quanto a nossa. A gente vê casais felizes e tantas coisas assim que realmente são felizes. Mas a gente vê outras pessoas que estão tentando parecer algo que realmente não são. É aquela questão do parecer. Então, a gente não tem que estar feliz e satisfeito ao tempo todo. Porque a gente precisa de algo que também nos mova para melhorar, para esforçar. Porque senão a gente acomoda. A gente é muito preguiçoso, gente, vamos falar a verdade. Se deixar, a gente deita. É manso, vamos falar mesmo. A consciência adquirida com sofrimento e esforço nos ajuda a estarmos mais cientes dos truques que as pessoas utilizam e, portanto, menos dispostos a sermos manipulados por ela. A gente, quando começa a ter consciência, a gente começa a perceber que tem gente perto da gente, e às vezes família, às vezes amigos, sei lá, que na verdade faz tudo para conseguir manipular a gente. Experimenta falar não para alguma pessoa. Sabe aquela pessoa que você atende todos os favores dela? Aí um dia ela te pede um favor, você fala, hoje não dá. A pessoa fala assim, mas como assim? Mas como assim? Não, mas era como se ela falasse assim, você não pode se sacrificar um pouco mais? E aí a gente confunde o que é caridade do sacrifício e o que é um sacrifício para atender alguém que está manipulando a gente. Mas quando a gente começa a ficar com a consciência mais desperta, a gente começa a entender que aquela porta estreita que Jesus falou só passa um de cada vez. E a gente começa a arcar com a responsabilidade de que nem todo mundo gosta da gente. Isso é a coisa mais normal que tem. Que nem todo mundo acha bonito o que a gente faz. Que vai ter gente que vai achar que a gente é muito chato. E aí eu pergunto para vocês, e daí? Se a gente estiver com a consciência tranquila, trabalhando no bem, isso não importa. Quantas vezes criticaram Chico? Quantas vezes criticaram Divaldo e outros tantos aí? E Jesus, gente? A gente acabou de falar aqui do Pilatos. Estaremos em melhor situação para determinar sozinhos o que devemos pensar e acreditar, em lugar de simplesmente sermos cooptados pelos meios de comunicação ou por influências familiares e semelhantes. Aí a gente, com essa consciência, a gente para de ficar pedindo opinião para o outro, porque aí o outro vai dar opinião e se der errado, o que é que a gente vai falar? Fulano. Porque a gente quer isso. Você pede opinião para alguém, ou porque você quer que ele reforce o que você vai fazer, porque você quer fazer e precisa de alguém que valide você, ou você quer que a pessoa fale para você, porque se der errado, você tira um pouco da sua culpa. Ah, também, né? Fui ouvir o conselho do fulano de tal. E a gente, quando está mais com a consciência desperta, a gente começa a pensar pela gente mesmo. Não, peraí. Fé raciocinada. É o que Kardec nos trouxe. Vamos pensar. Para esse despertar da consciência, é preciso ter força de vontade. A força de vontade é uma consequência direta da compreensão, do conhecimento e da decisão correspondente. Força de vontade. Não adianta você falar para a pessoa assim, ó, você tem que ter força de vontade.
Porque para ela ter força de vontade, ela tem que compreender o que é aquilo. Primeiro ela compreende. Depois ela conhece. O que é conhecer? Internalizar aquilo para dentro. E depois ela fala, agora eu tomo uma decisão. Atividade física, por exemplo. Não adianta você falar para o outro, você tem que fazer uma atividade física porque isso é bom para a saúde. Você tem que fazer. Aí você fala, não tenho vontade, não gosto. Como é que vem a força da vontade? Primeiro você começa a compreender que aquilo faz parte, que é preciso esforço e que você precisa daquilo. Você compreende que aquilo lá é positivo para você. Que os médicos já falaram que a gente, para envelhecer, tem que fazer uma atividade física. Aí depois você conhece. O que é conhecer? Passa esse ensinamento para dentro. Porque não é eu ficar acreditando que eu realmente sei que aquilo é bom. E aí eu tomo o quê? A decisão. E aí eu vou ser capaz de fazer. Todo ser humano tem certa quantidade de força e cabe-lhe inteiramente a opção da direção que irá canalizá-la. Muitas pessoas desperdiçam essa força em tarefas inúteis que nada produzem de valor espiritual. E tudo isso, gente, consome muita energia. Quantas vezes a gente se perde no tal do celular e começa a passar aquele negócio lá, e um negócio vai atrás do outro, e quando você olha, tem 1 hora que você está lá. Não estou falando que está errado a gente olhar o celular ou essas coisas, não. Mas a gente vai acostumando. Eu baixei aquele chat GPT, que eu nunca tinha usado. Tem algumas coisas que eu pergunto para ele, né? E tem hora que eu chamo ele de burro. Que ele não entendeu o que eu estou perguntando. Eu falo, gente... E tem hora que ele inventa, gente. Inventa uns negócios que não tem. Eu tenho uma vontade de falar para ele assim, tá inventando. Porque ele é assim, ele é igual ao espírita. Se ele não sabe a resposta, ele inventa. Eu acho que o chat GPT é espírita, pensando bem. Deve ser algum desencarnado que está lá. Porque você pergunta qualquer coisa, ele te responde. Não, teve um dia que eu fui passar um resultado de exame para ele. Aí ele passou o resultado, eu falei assim, mas não foi isso que eu te perguntei, não. Você está dando a resposta errada. Aí eu coloquei lá ele, sim, agora entendi o que você... E ele alisa a gente primeiro, porque quando você pergunta, ele fala assim, ótima pergunta, Silvana. Eu falo, ele ainda é falso, porque ele fala que a pergunta, como diz um amigo, que fala assim, o Google, ele fala que a gente é burro, né? Você digita lá, ele fala assim, você quer dizer tal coisa, né? Que a gente escreve errado. O chat GPT não, ele fala assim, nossa, parabéns. Então a gente às vezes vai acostumando com essas coisas, gente, e nem ler a gente quer mais. Sendo que na nossa época a gente ia para onde, gente? Para estudar? Biblioteca. Pegar aquele tanto de livro, folhear, ler, escrever, olhar de novo. E você sabe quem ganhou com isso? Nós. Meu reino não é deste mundo. Quando a consciência desperta, você entende que não é escravo das circunstâncias externas. Sofrimento, críticas, perdas. Essa é a mesma liberdade que Jesus demonstra diante de Pilatos. Não se define pelo poder humano, mas por uma verdade maior. A gente começa a entender que a gente não é escravo das circunstâncias, que a gente pode escolher como reage. Tudo que nos acontece, descubra uma doença gravíssima, eu posso escolher. Eu posso escolher me esforçar, tentar tratar e pegar todos os meios possíveis e impossíveis, ou eu posso entrar para dentro do meu quarto, chorar e falar, eu quero morrer antes da hora. Alguém deixa a gente, uma traição, sei lá, eu posso escolher. Ou eu aceito que aquela dor está doendo pra caramba e que eu vou ter que suportar, mas que vai passar e eu vou me levantar, porque é um dia após o outro, e eu sou forte e não passei por pouca coisa ainda. Ou eu posso escolher, a minha vida acabou. Sem a tal pessoa, eu não vivo mais. Com esse despertar da consciência, a vida passa a ter sentido em qualquer circunstância. E a liberdade interior do indivíduo está em escolher a sua atitude diante do sofrimento. Esse é o sentido dos nossos dias. Porque todos os dias a gente tem de sabor. E a gente pode escolher como a gente vai reagir a eles. Lá no nosso trabalho, que a Kátia conhece bem,
Agora a gente está atendendo os plantões, e aí eles viram para mim e falam assim, nossa, mas você é tão de boa. Às vezes eu dou umas respostas assim, né? Eu falo assim, isso aqui não... A gente estava lá na 44, fala assim, isso aqui não te estressa, não? Aí eu falei assim, deixa eu te falar, para me estressar tem que entrar na fila. Antes da 44 eu tenho boleto, eu tenho minhas filhas, então para eu estressar com isso aqui, não é assim não, vai chegando e pegando lugar, tem que entrar na fila. Eu tenho outras coisas para me passar raiva. E aí, às vezes, eles falam assim, é porque eles não sabem que toda vez que eu vou trabalhar, eu faço uma prece. Aí eu peço para Jesus, eu sempre peço para a equipe ir com a gente, para proteger todo mundo. Eu estou até tentando abreviar um pouco mais, porque todo dia eu tenho que falar para eles o que é para fazer. Eu estou assim pensando, assim, lembra o que eu pedi ontem? É o mês de hoje, tá? Para ver se... Porque eu sempre falo a mesma coisa, né? Olha, nos ajude, né? E olha, graças a Deus, às vezes, a primeira vez que eu fui trabalhar lá, eu com as minhas preces lá, o pessoal falou assim, menina, nunca teve um plantão tão tranquilo num dia de sexta-feira. Eu, sério? Claro que não foi por minha causa. Falei, esses espíritos tá tudo aqui. E aí eles falam assim, mas você é equilibrada, né? Eu falei, não, primeiramente eu sou medicada. Primeiramente. Segundo, eu tenho muita confiança em Deus e da equipe espiritual. Aí vocês vão falar assim, não é o contrário, Silvana? Não é não. Sabe por quê? Porque às vezes a gente precisa realmente do tal do remédio. Porque senão a gente não dá nem conta de lembrar que Deus está perto da gente. Às vezes a gente precisa. Eu ainda estou nessa fase. Eu espero que daqui a um tempo, quando eu evoluir mais, eu inverta. Aí eu falo assim, não, primeiro eu confio em Deus, em mim, e a medicação eu até diminuir. Mas eu acho que ficar sem, enquanto eu estiver aqui. Somos chamados a viver o mais plenamente nossa vida. A escolha é nossa. Que fantástico, gente. A vida. A vida, quando a gente escuta uma música maravilhosa dessa, que sai nessas notas maravilhosas, tocando o nosso coração. A vida é quando a gente olha no outro e vê que o irmão nosso, que às vezes a gente não pode dar um dinheiro, mas a gente pode pelo menos dar um sorriso e reforçar positivamente. Às vezes elogiar alguém que nunca nem recebeu um elogio. Às vezes demonstrar que o outro é importante para você. Tratar as pessoas com gentileza, com dignidade, com amor. E olhar para quando a gente estiver sem sentido na vida, a gente pensar, a gente espera tanto de Jesus, que Ele nos protege, que Ele nos ilumine, que Ele nos indique o caminho, mas Ele também está contando com a gente. Ele está contando com a gente para poder abraçar aquele pequenininho que está lá sofrendo muito mais que nós. Porque aquele ainda não compreende. Aquele ainda precisa que alguém dê-lhe a mão. Porque o resgate dele começou agora. O nosso talvez tenha começado um pouco antes. Então, meus irmãos, como disse a música aqui, realmente vivenciar Jesus no nosso dia a dia. E colocar sentido nessa vida. Todo dia que a gente se levantar, a gente se colocar e falar, eu tenho sentido para viver. Porque eu estou viva. Essa vida é um presente para nós. Que a gente possa fazer valer a pena todos os momentos. Não importa se a gente está com muitas dores. Não importa pelo que a gente esteja passando. Jesus está contando com a gente. E se o nosso mestre, que é o maior exemplo de amor, conta com a gente, alguma coisa a gente deve valer, né? Então, deixo o meu recado aí, com muito amor e com muita emoção. Quando a gente pensar em desistir dessa vida, das coisas, lembra que às vezes a gente só precisa caminhar mais um pouquinho para dobrar a esquina. Porque a gente não sabe o que tem depois da esquina. A gente olha no final do quarteirão, a gente olha, mas eu não consigo olhar. E a única coisa que Jesus pede para a gente é, você quer descansar? Descansa, respira fundo, mas não deixa de andar não.
Hora que você chegar na esquina, você vai entender. E você vai ver que tudo que passou já é passado. Que assim seja.